quando eu decidia confiar, eu encontrava pessoas confiáveis. E isso é uma chave. A gente tem que virar a chave do vitimismo e sermos pessoas que ousam. Eu sei que na dor é difícil ousar, mas assim, existe uma graça do Senhor, até na sua fragilidade, para você ser forte. Oi gente, eu sou a Rebeca Souza, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu bati um papo com a Laura Salgueles quando ela esteve aqui em Campo Grande, na nossa igreja, e eu decidi trazer esse vídeo, essa entrevista para o nosso canal aqui também. Então, nós dividimos em duas partes e hoje você vai ser abençoado através da parte 1. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário daquilo que mais te abençoou. Segue o vídeo. Nosso bate-papo de hoje está muito legal. Nós temos aqui com a gente uma jovem musicista que desde jovem era envolvida já na área do louvor na igreja e na adolescência passou por uma perda, perdeu os pais dela. Mas ela encontrou este momento para a identidade dela ser feita em Deus, encontrou o amor de Deus. E hoje nós temos com a gente a Laura Salgueles. Olá! Muito bom te ter aqui com a gente mais uma vez na IECG. Mais uma vez, terceira vez. Fomos muito abençoados já nessa noite. Graças incrível. a Deus, foi uma palavra tremenda, né, sobre o filho pródigo. Eu fiquei encantada, porque a gente sempre foca no filho. E na verdade a identidade do pai é revelada ali, né? Às vezes a gente usa a história pra meio que condenar. Não saia da casa do pai, Isso. não seja filho pródigo. E, lógico, não seja filho pródigo. Mas eu diria que essa parábola é a parábola do pai amoroso, do pai bondoso, do pai que recebeu o filho de volta com braços abertos. Eu fiquei encantada. Essa revelação é tremenda. Eu amo pregar sobre isso. Vira e mexe eu falo sobre a parábola do filho pródigo. Porque a na verdade, do pai. a verdade é que você também se encontrou órfão, né? Na verdade, o filho pródigo, ele escolheu ser órfão. E você não escolheu. Mas você, passando por isso, você encontrou no pai um amor que só ele podia dar. Como que foi pra você se encontrar nisso? Eu acredito que todos nós, inclusive o motivo porque Jesus ele contou a parábola do filho pródigo, o porquê ele contou essa parábola e o que ele estava tentando ensinar, na verdade era a respeito da condição humana, a respeito do coração humano. Porque todos nós viemos de Deus, né? Nós fomos criados por Ele, nós não viemos de nenhum outro lugar senão de Deus, todos os seres humanos. Então é como se todos nós nascêssemos na casa do Pai, mas em algum nível nós decidimos viver uma vida independente de Deus, né? Que foi a decisão de Adão, vou tomar desse fruto aqui, vou confiar que isso aqui vai me fazer semelhante a Deus, ou vou conhecer uma coisa que Deus não queria que eu conhecesse, né? Uma mentira a respeito de Deus. Mas ele, assim como Adão vai ser independente, a palavra diz que todos nós pecamos, né? E como eu preguei hoje à noite, né? E nós fomos destituídos desse lugar de participar da glória de Deus. Então, em algum nível, todos nós somos esse filho pródigo que vivemos em algum nível nas nossas próprias forças. É como se todo dia a gente precisasse compreender e voltar para esse lugar de obediência na casa do Pai, porque existe uma troca, né? Então, você obedece e você recebe o cuidado, a provisão, o deleite. Não é de só a ser cobrança, filho. né? De jeito nenhum. Não, Jamais. Cobrança, não existe isso. Essa mentalidade de cobrança, ela é tão órfã. Porque quando você entende os benefícios... Os pais não cobram, né? Eles doam amor, né? Imagina Deus, né? Existe um lugar para correção, né? Cobrança é uma palavra... descreve algo que... o pecado cobra, né? O inimigo cobra. Mas o amor, ele dá livremente. E ele espera ser livremente correspondido. Tô te dando uma resposta mais teológica do que da minha própria experiência, né? Mas como você estava falando, tive a minha experiência humana de caminhar longe de Deus, no sentido de longe do coração do Pai. Eu acho que todos nós temos que passar por essa jornada. Não é só a questão da minha orfandade literal, de ter perdido os meus pais, apesar disso fazer parte do meu testemunho. Todos nós somos em algum nível órfãos, né? E precisamos do amor do Pai, porque nós viemos dele. E tudo que está em nós, tudo que há em nós, anseia e só é plenamente satisfeito, só preenchido, né? Só é preenchido, só funciona bem quando nós somos um com Deus. O que é isso, né? Quando nós temos relacionamento com Ele, quando nós conhecemos o coração dele. Muitas vezes a gente fala ter relacionamento e nós já pensamos em uma rotina de oração. Mas é muito além disso. Eu acho que essa geração,
ainda tem o eco daquela cobrança de você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que... E sim, isso faz parte, são frutos de uma caminhada entre um filho e um pai, relacionamento, mas o ponto de partida e a motivação nunca vai ser a cobrança, nunca. Nunca vai ser. Quando você conhece o coração do pai, o caráter do pai, o quanto ele te ama, a natureza dele, existe um prazer em estar junto. E é lógico, nós temos uma carne, e essa carne deseja coisas que são contrárias a Deus. Essa carne, ela quer, enfim, como eu falei hoje à noite também, comer e dormir, e deseja coisas que são opostas ao Senhor. Mas no amor do pai, nós vencemos a carne também. Sim. Então, pra mim... Essa é a minha jornada como de todo ser humano, apesar de ter também a minha história pessoal em relação à orfandade. Porque muitas pessoas, os traumas, elas usam falar, não, por causa disso, eu não sou isso. Eu nunca vou me sentir amada por Deus por causa do meu trauma. E eu vejo que você, na verdade, usou o seu trauma, né, sua dificuldade, sua dor, para encontrar a Deus. E as pessoas, elas tendem a se refugiar nesse momento. Como que você conseguiu trabalhar essa questão? Esse é o X, esse é o grande X da questão. Se você ataca ali, você acha o romper que você precisa. Porque é bem verdade que a gente precisa reconhecer os traumas que a gente viveu. A gente precisa nomear, a gente precisa legitimar a dor do que a gente viveu. Não passar por cima, simplesmente. Não existe isso. Toda emoção precisa ser processada. Se você vive algo triste, você precisa viver a tristeza e expressar a tristeza. Se você vive algo traumático, você tem que processar aquilo e nomear como traumático. Por exemplo, um dos grandes traumas que existe na infância é um abuso sexual, por exemplo. E é profundamente marcante porque ele é um abuso, mas até a criança entender que aquilo é abuso e aquilo é ruim, demora. Então, aquilo não é processado como um abuso. Aquilo emite mentiras. Pessoas que passaram por isso se sentem profundamente nojentas, se sentem impuras. E a vergonha, e assim, entrou vergonha, o inimigo se aproveita, aprisiona pessoas nesses lugares. Sendo que, na verdade, é possível sim processar, é possível sim ser livre de toda a culpa e vergonha de um abuso. É possível. Se você processar da maneira correta. E lógico, não existe processo sem Deus chegando e consolando. Porque eu posso até viver a dor, reviver a dor. Reviver a dor faz parte, mas ela é só uma parte do processo. Então, assim, acho que muito do que você está me perguntando de como eu processei, eu fui real. Quando eu precisei sofrer, eu sofri. Eu abracei a dor. Muitas vezes a gente não quer sofrer, não abraça a dor, mas a gente sofre mais. É porque a gente só te vê hoje, já curada, né? E não sabe como era. Não, que na verdade, isso. Que aconteceu. Na verdade, ainda hoje eu sou muito vulnerável, assim, sabe? Eu sou muito... Eu tenho aprendido a me permitir reagir da maneira como eu quero reagir às situações. Muitas vezes, assim, algo te frustra e você não se sente que tem permissão de demonstrar para as pessoas ao redor. Às vezes não demonstrar para Deus, Deus vai achar que eu sou ingrato. Não, Deus conhece seu coração. Então, até hoje, assim, eu pratico muito e na vida inteira vou praticar esse exercício de me permitir. E então, assim, acho que essa é uma chave muito importante. Você nomear o que foi. Muitas vezes nós tivemos famílias disfuncionais. Às vezes as pessoas se chocam, eu falo, meu pai foi ausente, minha mãe, enfim, teve várias sequelas emocionais da traição, do divórcio. Eu vivi debaixo disso, um ambiente de depressão. Mesmo antes deles falecerem, exato, né? É verdade, exato. Essa é a minha história. E então, assim, hoje como adulta eu consigo nomear isso. Eu não posso fechar os meus olhos para isso, porque minha cura não tá em ignorar a dor, minha cura tá em abraçar a dor e então deixar o Senhor vir com o bálsamo de cura dele. Porque o amor do Pai, ele é redentivo. O amor do Pai, ele faz as coisas novas. Olha para o que Deus fez na Bíblia. Todas as melhores histórias são aquelas que estavam perdidas e as reviravoltas aconteceram. Esse é o caráter do nosso Deus, essa é a natureza dele. Não existe nada muito longe, muito perdido para ele. Quando eu entendi isso, eu falei, uau, sou uma perfeita candidata. Eu sou uma candidata perfeita para ser uma representação da bondade de Deus. E ele nos chamou para isso, para sermos prêmios
da bondade dele, para sermos monumentos do quão fiel ele é, do quão poderoso ele é, do quão grande ele é e o quanto ele ama restaurar as nossas histórias. É muito lindo, né? Eu vi um seu post sobre vulnerabilidade. Uhum. E já começa assim, vulnerabilidade é a força mais poderosa que existe. E as pessoas têm um conceito ao contrário. Que você não pode ser vulnerável, né? Hoje em tempos de Instagram aí, tudo tem máscara, tudo tem filtro, tudo é filtrado. E aí você olha a vida das pessoas, acha que é aquilo. Mas na verdade o que tá por trás é muito diferente. E você cita lá que a vulnerabilidade, ela ajuda na cura, né? Ela ajuda no processo de libertação. E eu queria que você discorresse um pouquinho sobre essa questão, né? O que eu falei a respeito de processar a dor, não existe isso sem ser vulnerável. Se expor, né? E assim, ser vulnerável é um ato de coragem. A gente acha que é fraqueza, mas não é. Porque é muito mais fácil você levantar uma proteção, guardar a sua dor atrás de uma muralha de orgulho, não vou falar mais nada pra ninguém. Um dos sintomas da orfandade que eu descobri em mim, não fazia ideia de que eu tinha isso. Mas um dia eu ouvi uma pregação a respeito do espírito de órfão. Foi a primeira pregação que eu vi na minha vida. De um pregador estrangeiro que depois se tornou um grande amigo, tipo assim, simbolizou muita cura pra minha vida, a revelação do pai que ele carregava. E eu ouvi essa pregação pela primeira vez e ele dava sintomas do espírito de órfão. E ele falava, né, inferioridade, amargura, comparação, competição, e daí por causa da insegurança você manipula, você fica dominante. E uma característica forte do espírito de orfandade é a incapacidade de demonstrar vulnerabilidade. Porque quando você é golpeado, quando você é machucado, você se defende. Quando acontece uma ferida, você... Se arma, né? Exato. Pra se proteger, pra sobreviver. E de fato, nós estamos num mundo tóxico. Num mundo que não conhece a Deus. Se nós na igreja estamos aí na jornada pra conhecer o coração de Deus, quanto mais o mundo. Então, assim, é tóxico pra um ser humano que nasceu pro amor, né? Como se manter tenro, como se manter sensível, aberto num mundo de tantos ataques, não é? Isso é um milagre, mas é um milagre que nós, como filhos de Deus, somos chamados a viver. Então, quando eu reconheci isso, eu falei, uau, eu entendi, porque na minha casa, eu sempre fui muito, tipo assim, sensível. E eu me deformei, eu tive que ser outra pessoa. Durona, grossona, porque não tinha meio termo, porque era a única maneira que eu conseguia me defender. Porque, na verdade, o meu eu sou super sensível, eu sou muito sensível. Eu tenho uma leitura muito, muito nítida das pessoas, eu observo as reações. Então, se alguém tava, por exemplo, me rejeitando, aquilo, cara, era perfurante pra mim, porque eu notava nos mínimos, na fala, nas coisas, isso, cara, acabava comigo. Até parte de quem Deus me fez, o dom profético tem a ver com sensibilidade, o dom artístico. Com certeza. E aí isso se torna algo ruim, porque tá sendo usado pelo inimigo contra você. Então, por muito tempo, vulnerabilidade, nada, eu tava armada pra me proteger, pra sobreviver. Mas quando eu entendi que eu não precisava mais ser órfão, me protegendo, e o pai falou, filha, pode largar, deixa eu entrar com o meu amor, você não precisa se defender, eu vou te defender. O meu amor, o que eu falo sobre a sua identidade vai ser suas armas contra... Rejeição vem, o inimigo vem com coisas, problemas, situações, perigos, tensões, elas vêm. Mas a arma não deve ser mais a nossa autoproteção. A arma são as verdades que Deus diz ao meu respeito. O amor dele por mim, a maneira como ele me vê e me define. Ele é um Deus passivo que acha lindo tudo que eu faço? Não. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender isso. Ah, filho amado, essa música, graças a Deus tem uma aceitação muito boa, mas eu sei que houveram pessoas que falaram, não sei se eu tenho coragem de cantar, eu sou um filho amado que tem prazer. Mas, meu querido, muito disso é pela fé. Porque é através de Jesus que ele te vê. E não é que Deus ele é um Deus passivo, que acha lindo tudo que você faz, porque depende muito da vida que você leva para ele ter prazer ou não nas suas ações. Mas quando nós estamos debaixo desse amor, ele nos mostra o que é, o que não é. Ele nos corrige. E aí nós aprendemos a nos tornar esse filho em quem Deus tem prazer. Mas respondendo essa pergunta sobre vulnerabilidade, tendo vivido tudo isso, eu fui aprendendo o poder de ser eu. A gente vê como vulnerabilidade, mas na verdade é simplesmente ser você.
no mundo, na sociedade hoje, ela é tão, como você disse, de fachada, que expressar suas emoções verdadeiras é vulnerável. Falar do que você vive é vulnerável, mas nem era pra ser, entende? Sim. A gente chama de vulnerabilidade, mas era pra ser o comum. Sim, com certeza. Ser verdadeiro, falar. E é importante procurar alguém, né? Porque as pessoas, elas tendem a se fechar. Você chegou a procurar, você teve quem te aconselhou, algum pastor que esteve ali ao seu lado. Porque eu sinto que quando a dor vem, as pessoas, elas se colocam no casulo. Sim. Né? A importância de ter alguém ali do seu lado, te apoiando, conversando. Como que você procurou alguém nesses momentos? Eu vejo como na minha vida houveram vários momentos, porque até assim, foram várias fases diferentes. Sim. Eu perdi meu pai com 13, eu perdi a minha mãe com 16. Eu tive um rompimento de um noivado que também foi uma fase que Deus, assim, me levou pra muitas dores. Até porque eram dores não processadas justamente do meu contexto familiar, que estourou no término, porque aí você... quem sou eu? E Rejeitada mais você uma percebe vez. que você não tinha uma estrutura de identidade interna. E, enfim... então houveram vários momentos diferentes da minha vida. E outras coisas também, coisas da vida, dia a dia, que continua batendo a porta. A dor sempre bate a porta. Com certeza. Mas, né, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus disse, eu venci o mundo. Então, em momentos diferentes, eu tive sim pessoas que eu fui crescendo em vulnerabilidade. Essa pessoa que eu falei, que esse pregador estrangeiro que se tornou meu amigo, eu tinha 20 anos e ele tinha uns 27. E novo, mas ele, cara, carregava uma revelação do amor do Pai, e ele foi uma das primeiras referências, assim, de algo saudável, vulnerável na minha vida, e eu aprendi a ser vulnerável muito com ele. Tive relacionamentos que foram bons pra mim nesse sentido. Quando eu olho pra trás, eu vejo, digamos então, essas pessoas, assim, que estavam ali. Pode até ser legal que eu responda a sua mensagem e você sente, uau, fui visto. Mas, sinceramente, o que cura lá no profundo é você ter links verdadeiros, conexões verdadeiras com as pessoas ao seu redor. As pessoas, muitas vezes, não estão disponíveis porque elas não encontraram aquilo, estão apenas reproduzindo. Mas quando eu semeio confiança, eu colho confiança. E essa é uma das chaves da vulnerabilidade. Então, eu diria, não fique esperando pela pessoa perfeita. Sim. E porque isso não existe. Nós somos todos seres humanos que precisamos ser vulneráveis uns com os outros. Se esperar a perfeição vai se frustrar, né? E porque não... nem nós somos que queremos que os outros sejam. Exato. E não existe uma cadeia de tipos de seres humanos. Eu sou superior a essa pessoa que me mandou o testemunho dela. Não. Eu posso estar caminhando em um nível mais lúcido da verdade. Naquela área, né? Eu conheço mais a verdade sobre aquilo, porque eu identifiquei as mentiras, confrontei as mentiras e hoje exercito esse lugar da verdade. Posso estar um passo à frente nesse sentido, mas não existe uma categoria diferente de ser humano. Vocês, como pastores, vocês bem sabem o que vocês vivem. Vocês precisam ser vulneráveis entre você e o Aldo, o pastor Aldo. O que vocês vivem, a liderança da igreja, todo mundo precisa de gente com quem ser vulnerável. E não é de um ponto do tipo, procure um grande ministro para se abrir. Até porque existe até um lugar para isso, mentoreado e tal. Mas a vida não é só isso. Eu vou só me abrir com essa pessoa superior. Não. Uma vez ao ano. Exato. Tenha a humildade de ser vulnerável com pessoas semelhantes a você. E essa é a vida. E você vai colher o fruto daquele relacionamento. A cura vai vir, né? Para os dois lados, porque esses relacionamentos se tornam reais, se tornam vivos, se tornam são nutritivos para a vida. E eu creio que é assim que a gente deveria funcionar na nossa vida, sabe?